Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma descida à Casa do Oleiro com Cristo. Então, hoje nós iremos estudar o capítulo 12 de Jeremias, onde tem o tema A Queixa do Profeta. Nós iremos ler apenas o versículo 1 e o objetivo da nossa descida hoje será entender que, mediante qualquer situação que passamos em nossas vidas, devemos sempre confiar no nosso Deus. Devemos sempre acreditar que Ele está no controle de tudo. E também perseverar e acreditar nas promessas de bênção que o Senhor tem para os filhos obedientes à sua voz e à sua palavra. Então, louvo a Deus por você e eu estarmos perseverando e confiando nas promessas que o Senhor tem para mim e para te entregar. Amém? Mas antes de iniciar hoje este nosso estudo, eu também tenho algo da parte do Senhor para te entregar. Eu não sei qual é a situação que tu estás passando, mas o Senhor te conhece. O Senhor sabe o que tu precisa neste dia. E Ele diz para mim e para ti no Salmo 121, versículo 1 e 2. Onde ele diz: levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o Senhor me diz e te diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então não te preocupas, descansa no Senhor, porque Ele é o meu e o teu socorro, para nos livrar de todo mal. Amém? Então vamos iniciar com a leitura da palavra, aonde nós iremos ler apenas o versículo 1, que diz: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Então, Jeremias aqui começa a questionar, fazer um questionamento a Deus, observando o caminho dos ímpios. E nós iremos ver neste capítulo 12 que ele se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele está do versículo 1 ao versículo 6, onde diz: porque o ímpio prospera. O tópico 2 vai do versículo 6 ao versículo 12, que diz: traído pela família. E o tópico 3 vai do versículo 14 ao versículo 17, que o Senhor nos diz: comportem-se como meu povo. Então nós iremos estudar esses 3 tópicos hoje do capítulo 12. Então, no primeiro tópico, vimos que o profeta apresenta a sua oração a Deus relacionada à prosperidade dos ímpios. E ele ainda diz: por mais justo e reto que fosse o procedimento de Jeremias, o sofrimento e a angústia eram a sua companhia naquele momento. Então, Jeremias ele iniciou a profetizar para o povo de Israel do capítulo 1 ao capítulo 11 sem murmurar, sem questionar. Mas quando ele chega no capítulo 12, ele já começa a perder um pouco a sua esperança. Dele tanto falar a palavra do Senhor e ninguém dava ouvido. Então agora ele observa que mesmo esse povo, não dando ouvido à voz do Senhor, eles estão prosperando, eles estão felizes. E ali começa a angustiar o coração de Jeremias. Aí, continuando, enquanto isso ele observava a vida do ímpio que não temia a Deus. Na sua perspectiva, eles viviam muito bem, prosperavam e eram felizes. Então ele diz, o profeta questiona a Deus sobre isso, perguntando quando o Senhor os julgaria ou tornaria sua satisfação em dor. Quando os levaria para o matador e executaria sua justiça. Então ele começa, quando ele vai fazer essa observação, ele começa a indagar a Deus, a perguntar. E ele ainda diz, ele fundamenta também o seu pedido, todos esses questionamentos que ele faz a Deus, ele fundamenta no sofrimento que ele vê as pessoas passarem. Aquele povo mau, do seu coração maligno, fazer os outros sofrerem.
com tanta injustiça? Então ele, por conta disso, é que ele começa a questionar, fazer questionamentos ao Senhor na sua oração. E a resposta de Deus surpreende para Jeremias. Ele diz: se te fatigas como homens, que farás na enchente do Jordão? Isso vocês vão ver bem claro no versículo 5. Quando a Babilônia atacasse Judá e o juízo fosse executado, a oração de Jeremias seria ouvida. O Senhor ainda brinca um pouco com Jeremias aqui. Mas ele estava, aleluia, glória a Deus, ele estava cansado agora. O que fazia quando as coisas piorassem? Então agora Deus que indaga Jeremias. Se Jeremias agora está cansado, e quando as coisas ficarem pior, como é que Jeremias vai estar? Então o Senhor Jesus, naquele momento, Deus estava preparando Jeremias para as coisas que viriam lá na frente acontecer. E também Ele está me preparando e te preparando nos dias de hoje, para que a gente se prepare para o que vem amanhã, para o que vem depois. Por isso que Ele está nos lapidando, está tentando fazer com que a gente se torne pessoas mais fortes, mais firmes na presença dEle. Amém? Vimos também alguns relatos de alguns homens, que também, alguns profetas que questionaram a Deus também, em relação à prosperidade dos ímpios. E a gente vê lá em Salmo 73, que Asaf, o salmista Asaf também, ele faz esse questionamento a Deus, de observar a prosperidade dos ímpios. E muitas vezes nós também fazemos, não é verdade? Quantas vezes nós nos perguntamos o porquê isso, o porquê aquilo, diante das dificuldades que estamos enfrentando. Mas devemos ter, ou o que é que Deus me diz e te diz, mas devemos ter em mente que esta prosperidade é temporária. Mesmo que dure a vida inteira, o ímpio passará a eternidade em sofrimento. Enquanto isso, os filhos da obediência passarão a eternidade na presença de Deus e serão recompensados por todas as aflições. Oh, que promessa linda, maravilhosa. Então vamos permanecer firmes na presença do Senhor, confiando e esperando somente nele. O segundo tópico, a gente vê Jeremias agora dirigir a sua primeira queixa ao Senhor. Quando ele faz, inconformado com a prosperidade dos ímpios, ele também deixa claro que ele é perseguido pelos próprios familiares dele. Isso a gente vê bem claro no versículo 6. Que ele também destaca essa situação da qual ele foi perseguido pelos seus próprios familiares, que perseguia Jeremias. Com sede de justiça, Jeremias põe perante o Senhor o seu coração. No impulso de angústia, pede castigo para os perversos de seu povo. Então, quando ele se sente perseguido até pela própria família, ele agora começa com seu coração angustiado, pedir o castigo, pedir que o Senhor castigue aquele povo. Mas por conta do seu coração angustiado. Muitas vezes a gente fala coisas também que não devemos falar na hora da angústia. E as circunstâncias contrárias e desfavoráveis da vida costumam nos fazer questionar, não é verdade? Precisamos ter em mente que devemos sempre perseverar. Devemos sempre confiar no Senhor. No terceiro tópico, o Senhor nos ensina e ensinava Jeremias também a comportar-se como o povo dele, não como o povo ímpio. E ele deixa isso bem claro. Um dos maiores desafios que a Bíblia nos ensina na vida cristã é a perseverança. É continuarmos perseverando e confiando na palavra do Senhor. Ele também afirma, lá em Mateus 24:13, que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É a afirmação que Deus dava a Jeremias naquele momento e nos dá nos dias de hoje. O caminho da salvação requer uma fé confiante, aleluia, que prevaleça ainda que tudo ao nosso redor desmorone. Mesmo que esteja difícil, mesmo que todo o cenário diga que a gente não vai vencer, que a gente não vai conseguir. Mas o Senhor me diz e te diz: ei, te aquieta. Aquieta-te, porque eu estou no controle da situação. Sou eu que vou resolver essa situação para você.
Então, por que ficarmos angustiados? Vamos nos alegrar na presença do Senhor e confiar que Ele é quem vai resolver o meu e o teu problema. E Ele ainda diz que a confiança é a mola da perseverança. Aleluia. Ele nos diz também que nós iremos vencer se perseverarmos. Então confia, acredita no Senhor, porque Ele diz, por mais que os filhos de Deus sejam perseguidos e tenham que passar por muitas provações aqui, aleluia, oh glória, o fim que eles aguardam é a salvação. Já os ímpios, o fim deles será a morte eterna. A prosperidade dos perversos tem prazo de validade. Então não vamos nos preocupar com essas situações. Vamos nos preocupar em cada vez mais procurar a presença do Senhor na minha e na tua vida. Essa sim nos garantirá a salvação, a promessa de salvação na vida de cada um de nós. E Ele nos dá algumas dicas para fortalecermos a nossa caminhada mediante as provas. Aleluia! A primeira dica, Ele nos diz, não desista. Não desista da caminhada. A segunda, atrás do medo há um mundo maravilhoso esperando por mim e por você. Então, aguenta. Supera esse medo que está angustiando o teu coração. A terceira dica, abrace a realidade. Que a gente aguente e saiba passar pela prova. E ele ainda diz, não deixe de sonhar. A quarta dica. A quinta dica, não deixe de treinar. De treinar o quê, irmã Ilma? De estar sempre procurando, nos preparando na palavra, nos louvores, para que nós possamos ser revestidos com as armaduras do Espírito Santo na minha e na tua vida. Porque assim nós venceremos todas as provas. Nós temos também o sexto, não seja como os outros, seja diferente. E a sétima dica, a paz está com você. Então descansa, descansa no Senhor. Vamos orar para a honra e glória do Senhor. Antes de a gente orar, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. E também aqueles que já são inscritos, que Deus continue te abençoando grandemente e que continuamos com essa corrente de fé. Amém? Vamos orar para terminar de posse de vitória em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos e vamos conversar com o papai agradecendo mais este momento na presença dele. Senhor, não me deixa desistir da caminhada. Mediante as lutas, as provas, as dificuldades, ajuda-me, Senhor, a vencer. Ajuda-me a vencer o medo, Senhor Jesus. Ajuda-me, Pai Santo e amado, a não desistir. Ajuda-me a prosseguir sempre, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, e sim, sempre para a frente, porque é na frente que Tu estás para me dar vitória e dar vitória a esse povo, eu creio, Jesus. E, Senhor Deus, Pai Santo e amado, tenha de misericórdia de cada um de nós. Reveste-nos com as armaduras do Teu Espírito, Senhor. E nos cobre, Senhor Jesus, com Teu sangue sagrado, Pai. Livra-nos de todo mal, hoje e sempre. Amém.